Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como hoje ouviremos uma de um veterano que tem muita história. Mas antes de começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no canal 193 BombaCast, dê o like, acompanhe a programação todas as segundas e quintas-feiras. Recebemos com muita alegria aqui hoje nosso mestre, o Coronel Taneu Campos. O Coronel Taneu Campos tem uma história riquíssima no Corpo de Bombeiros, santista. Santista de coração, nascimento e carteirinha. Comandante, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no nosso 193 BombaCast. Seja bem-vindo. Ô, rapaz, a honra é minha. Fico muito satisfeito pelo reconhecimento da Fundabom e todas as pessoas que acompanham esse podcast, que realmente... O senhor assiste, né? Eu sei que o senhor assiste. Com certeza, absoluta. Comandante, a gente tem a pergunta praxe aqui, né? Praxe. Não importa quem senta na cadeira do bate-papo, a gente pergunta a mesma coisa. O que levou o senhor, o jovem Taneu, a querer ser bombeiro policial militar? Rapaz, a história começou, eu era bem criança, porque meu padrinho era bombeiro. Aí eu tinha dois tios que também eram bombeiros. Tinha um irmão da minha avó, que era da banda de música do Corpo Bombeiro de São Paulo, que na época era... Tinha uma banda. Municipal, né? Eu era sim. Aí eu estou falando no início da década de 40, né? Nasci em 38. Pô, eu ia fazer essa pergunta depois, o senhor já deu spoiler, né? Já. 1938, muito bem. Então o senhor está com 85 anos. Beleza. Que maravilha. Que bom, né? E essa influência toda aí, senhor... eu sempre tive o sonho de ser bombeiro. E aí eu servi o Exército, no 6º Jacozema em Santos. Foi artilheiro, o senhor também é artilheiro. Somos artilheiros. E aí eu dei baixa e fui querer entrar no Corpo Bombeiro. Infelizmente, naquela época, como até hoje, infelizmente, o bombeiro não tem porta, né? Você tem que ser polícia para depois ser bombeiro. Veja bem, eu não sou contra a polícia, acho, pelo amor de Deus, eu sou eternamente grato pela Polícia Militar, por tudo que eu passei, pela carreira que me foi dada a oportunidade. E eu fiz faculdade de comunicação, estudei muito psicologia, principalmente comunicação de massa, essas coisas todas. E eu percebo que o perfil do homem de polícia é um e o perfil do homem de bombeiro é outro. Mas naquela época, como hoje, não tinha outra alternativa. O senhor teve... Não tem, quer dizer, eu acho que isso aí devia ser corrigido. Tá? E o senhor entrou por onde? Onde o senhor fez a sua inscrição? 6º Batalhão da Polícia Militar. Que na época Força Pública ainda, né? Era Força Pública. Era. Então eu dei baixa do Exército na época do festas, né? Aí cheguei em casa, meu pai, agora como é que você vai fazer? Precisa arrumar um bom emprego, etc. Meu pai, ele era alfaiate, mestre, sabe? Um cara, um exemplo... Era São Vicente que o senhor morava, né? Ou era Santos? Nessa época eu já morava em Santos, mas eu nasci em São Vicente. Até os 10 anos eu fiquei em São Vicente. Aí eu falei, paizinho, deixa passar as festas aí que deixa comigo. E ele não queria de jeito nenhum que eu fosse meganha, né? Porque naquela época a fama da Força Pública era muito baixa, né? Aí terminaram as festas, dia 2 de janeiro eu me apresentei lá no 6º. 23 eu estava aprovado. Caramba, foi rápido. Rápido. E olha, passei em primeiro em tudo. A prova de campo eram 10 provas, rapaz. Eram as 10 provas. Eu só perdi o 1000 metros porque tinha um neguinho lá que ele fazia corrida profissional. Para ele eu pedi, mas o resto eu ganhei de todo. Coronel, e era um quanto tempo de formação? O senhor entrou na escola de soldado, né? Foi isso? Escola de soldado, 6 meses. 6 meses. Isso. Aí, como tinha aquela tradição, como tem, parece que até hoje, né? O primeiro colocado escolhe unidade. Escolhe unidade até hoje. Então, aí eu, primeiro colocado. Parece incrível. Mas aí me puseram num pelotão para aprender trânsito. Falei, mas eu não vou para o bombeiro. Não, você vai fazer o curso de trânsito. Abrimos o trânsito em São Vicente.
E aquele capacete de caçador de borboleta, rapaz, puta, eu não gostava daquilo. Aí eu cheguei a pensar em dar baixa, você acredita? Acredito. Aí eu estava com problema de fimose, etc. Aí fui no médico, né? Aí pedi para... Aí me fizeram a operação, fui para o hospital. Quando eu estava no hospital, saiu no boletim geral a minha transferência. Pro bombeiro. Pro bombeiro. Maravilha. Aí o Dicico, que era o comandante sexto, foi lá no QG e deu última forma. E o Paulo Marques era o comandante da Companhia Independente de Bombeiro. Coronel Paulo Marques. Isso. O Paulo Marques a gente se acompanhou um tempo. É. Aí eu tinha um tio que era do Salvamento, muito querido. Minha família, olha, meus avós tiveram 12 filhos, se reuniu com a turma toda em casa. Eu nunca vi um atrito entre eles. Maravilha, uma família muito boa. Aí o meu tio falou com o Paulo Marques, ele foi lá no QG e conseguiu a última forma da última forma. E foi pro bombeiro. Aí eu fui pro bombeiro. Lá em Santos. Lá em Santos. No Castelinho. No Castelinho. E o senhor fica lá como, por quanto tempo? Até ingressar na academia? Aí eu tive que esperar formar o número suficiente para montar o pelotão e fazer a escola. E eu fiquei fazendo estágio na praia, como salva-vidas. Eu fui criado ali, nadava na bem, praia, você já nadava, né? Já tinha. Pô, eu engatinhava, meu pai já me jogava para nadar. Aí fiquei, durante a escola de bombeiro, a gente, sei lá, eu sempre tive muita facilidade, principalmente na área física, né? E também intelectual. Também fui o primeiro colocado. E aí... E já fazia cabo aéreo naquela época lá, coronel? Meu! Sem segurança? Sem segurança. Não, e o pior, que o Castelinho, ele tem um pátio, como é que chama? Pátio? Não, na parede do lado de fora, tem um espaço assim. Um afastamento. Mas seria um patamarzinho ali. Sabe que a gente saía, dava a volta todinha de costa na parede aqui assim. Naquele patamar estreitinho. Tinha no máximo 25 centímetros, 30 no máximo. Escada crochê. Escada crochê. Eu nunca vi uma, coronel. Quando eu cheguei aqui no CBO, tinha no manual escada crochê, eu não conhecia uma escada crochê. Escada de gancho? Escada de gancho. Então, aí aquelas competições todas eu tinha facilidade, né? E quanto tempo o senhor trabalhou como soldado no 6º GB? Na época era a primeira companhia independente. Primeira companhia independente, de exato. Bombeiro, era. Eu fiquei até ir para a escola de cabos em 60. Eu fiquei até 60, aí eu fiz a escola de cabo em 61, né? Prestei em 60. E tem um detalhe interessante também, que o Barreto era meu comandante da escola de recruta no 6º Batalhão. Ele era aspirante oficial. O cara, desde o começo, rapaz, ele tinha uma cisma comigo. Eu andava Eu andava com cuidado, porque eu sentia que se eu desse um vacilo, ele pegava. Me ferraria. Aí, quando eu fui bombeiro, né, que eu consegui a transferência, aí estava na praia, lá aguardando a turma lá para montar o pelotão. E aí ele resolveu fazer um teste para ver se eu podia ser salva-vida. Às 7 horas da manhã reuniu todo mundo no posto 1. Mas naquela época não tinha o emissário ainda. Sim. Né? Então a gente saia correndo do posto 1 e até o Canaã voltava, e ele com um apito na boca, um apito correndo, porque aí ele tinha feito educação física, né? Tava nos trinques. Quando foi promovido a segundo tenente, foi transferido para o bombeiro e foi comandar a mim novamente. Aí chegou ali em frente à ilha, depois de dar um acelerado daquele, pegou aquele salva-vida velho todo junto comigo ali. Agora vocês vão sair nadando aqui desse lado da ilha. Ilha Urubuqueçaba. Urubuqueçaba. Adivinha quem chegou em primeiro? O soldado Taneu. Aí não teve jeito, porque ele queria, sabe, me tirar da jogada. Eu sentia isso. Bom,
Aí, um dia eu estava me preparando para a escola de cabo. E o pessoal do posto ali também queria prestar exame, etc. E tinha uma lousa lá, e aí eu estou dando aula para os caras de matemática, etc. Para ensinar a turma lá para O exame. ajudar os colegas. Claro. Chega o Barreto lá. Sabe o que ele foi falar para o Paulo Marques? Meu tio estava junto e ouviu. Olha, esse soldado aí não serve para ser soldado. Ele tem categoria muito alta aí, não sei o quê. Me queimando junto com o comandante, rapaz. Mas por isso tinha que ir para a escola de oficial, né, comandante? É. Aí eu fui para a escola de cabo. Aí, bem colocado, segurei matrícula para a escola de sargento. Aí, em 1961, teve um movimento aqui na Praça da Sé. A greve. A greve. A famosa greve dos bombeiros, 1961. Catai. Quem é que estava mais aqui? Eu lembro de uma turma boa. Aí, aquele negócio todo, eu sempre fui, sabe, meio benquista no meio da turma. O Paulo Marques me chamava de playboy. Aí, chegou uma hora, eu falei, conversando com o pessoal lá, eu falei, rapaz, pô, por que a gente não apoia essa greve aí? Não sei o quê. Isso lá em Santos. Eu era cabo. Aí, nessa época, eu estava na administração, descobriram que eu era datilógrafo e puseram para trabalhar no almoxarifado. Eu queria ser operacional, rapaz. Claro, que tá na praia. Mas aí tava. Aí, conversando com o pessoal, eles falaram, pô, vamos dar um jeito aí de apoiar a greve. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente monta uma guarnição e sobe com uma bomba aí para se apresentar em São Paulo. E com autobomba para se apresentar. Pô, legal. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu ligo pro Melquisedeque, que era o sargento responsável pela praia, liguei para ele e falei, comandante, tá havendo um movimento aqui para apoiar a greve lá? Avisa o pessoal da praia aí para todo mundo se apresentar no quartel aqui às 6 horas. Ele, pô, deixa comigo. Olha só, rapaz. Aí tinha um soldado cagueta, que quando o Paulo Marques saiu com o carro, né, que a ideia era fazer depois que ele saísse. O cara ficou lá na esquina e esperou o Paulo Marques e caguetou. Ixi. Aí o Paulo Marques voltou. Voltou aí, mandou reunir a tropa. Aí eu liguei pro Melquisedeque, olha, gorou. Suspende aí o negócio. Aí ele era carismático. Paulo Marques, puta, eu admirava ele. Ele começava a falar, todo mundo parava, viu? Porque ele era Mato Grossense. Dá o nome à nossa Escola Superior de Bombeiros. Não, o cara era... Aí terminou, aí o Barreto também segurou a tropa. Bom, fomos dispensados 8 horas da noite. Aí no dia seguinte era uma quarta-feira. Aí chegou de manhã, eu falei, caramba, e agora? Aí fui lá na secretaria, peguei o livrão do médico e fui para o 6º Batalhão, que o bombeiro não tinha saúde na época. Aí fiz uma enrolação lá, quando deu umas 11 e pouco, na época de bonde, né? Aquela coisa toda. Aí voltei para o quartel. Aí cheguei, aí tá subindo a escada para ir na secretaria entregar o livro, Paulo Marques vem descendo. Aí eu parei na escada, né? Da Continência. Rapaz, tô sabendo de tudo já, foi você, né? Que agitou. Puta, aí o sangue subiu, né? Mas ele era um cara bacana. Sabe o que ele falou? Olha, não vou lhe prender, não vou lhe prejudicar, que você está com a escola de sargento assegurada, mas quando você voltar sargento, não vai ficar no bombeiro. Me deu um alívio para não ficar preso. Mas claro. No fundo eu pensei, bom, daqui um ano, ele já não é nem comandante aqui. Né? Mas, rapaz, eu voltei como sargento, aguardando classificação, aí me puseram no salvamento. Comandar o salvamento, olha que sonho. Que lindo, maravilhoso, né? Hein? Aí arreu o salvamento e lá saí, fomos para a ponta da praia pegar um podrão lá, que estava boiando. Aí o cara estava de bruço, né?
Aí entramos na água, assim, pela cintura. Quando eu fui virar, o cara que eu segurei no braço, assim, um pedaço de carne saiu na minha mão. O cara tava podre, rapaz. Aí viramos de bruço, o nariz, a boca, os olhos cheios de camarão. O mar, né? Bom, aí chegamos no quartel para tomar aquele banho, né? Aí veio a notícia. Essa é a minha classificação no boletim geral. Voltei para o 6º batalhão. Como sargento. Como sargento. Fazer o quê, né, meu? Pega as malas e vai. Aí me apresentei lá e na época estava tendo concurso para a Escola de Educação Física. Aí eu falei, vou prestar. É agora. É agora. E fui. Passei bem. Aí fiz a Escola de Educação Física. Quando voltei, aí tinha o Capitão Miller. Você chegou a conhecer o Miller? Não, eu sei o nome, mas não conheci. O alemão era um prolixo, rapaz. Ele começava a falar. Olha, meu Deus do céu, era terrível. Eu lembro quando eu era recruta ainda, né? O meu primeiro serviço, me escalaram para ficar na rua Januário dos Santos, da meia-noite às 6 da manhã. Eu perguntei para os praça velha lá, pô, o que tem lá? Os caras tudo gozação, né? Não, é que passa umas freiras lá de madrugada, você tem que tomar cuidado, não sei o quê. Tudo bem. Puta, da meia-noite às 6 não é brincadeira, né? Chega uma hora que o sono, você, rapaz, físico, o dia todo, aquele negócio. Aí chegou umas 4h30, 5 horas, eu falei, era perto do quartel, tinha umas 2 quadras do quartel. Aí eu fui até o quartel, tinha um negão lá, o Onofre, negão gordão, e ele estava cascando batata, trabalhava no rancho. Aí eu fui lá tomar um café. Aí ele falou, rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, tô de serviço aí numa rua, não tem nada lá, tô a noite toda. Onde é? Na rua Januário dos Santos. Rapaz, dali a casa do comandante, bota correndo. Olha a batata assando. Aí eu corri pra lá, quando eu chego, o discípulo tá na porta. Rapaz, onde é que você tava? Falei, rapaz, fui dar uma voltinha aí, não sei o quê. Me espera 7h30 lá. Era uma quarta-feira de manhã. Aí chega aquela bonita apresentação de arma. Quando eu fui me apresentar para ele, veio o oficial de dia, Lino Lavoura. Comandante, soldado que o senhor telefonou aí, foi visto no rancho. Ele olhou para mim. Vem comigo. Aí subimos a escada. Espera aí. Eu fiquei esperando no corredor. Aí vem o capitão lá com aquelas pastas todas de despacho. Eu morrendo de sono lá no corredor. Aí quando terminou ele me chamou. O que houve? Falei, comandante, primeiro serviço, ninguém me falou de que se tratava, eu não sabia que era a casa do senhor. Me falaram que eu tinha que tomar conta por causa de umas freiras. Me chama o Capitão Miller. Aí, vai lá. Aí eu disse, atravessei o pátio todo, fui lá, chamei. O comandante quer falar com o senhor. Aí lá veio o Miller. Aí me espera no corredor. Eu só vi os gritos do comandante comigo. Aí o Miller saiu, olhou pra mim, ele estava vermelho, vem comigo. Aí lá vou eu. Aí chegou no gabinete dele, espera aí no corredor. Tô eu, morrendo de sono. E vai. Aí veio o sargento lá com a pasta desse tamanho de documento para despachar. Aí eu esperando. Aí terminou, me chamou. Aí começou a falar um bocado de coisa, rapaz. Eu só ouvi um quadro atrás da cabeça dele dizendo o seguinte: tudo que tem que ser feito merece ser bem feito. Eu pensava, pô, por que o capitão não segue esse negócio que está atrás da cabeça dele? Pô, me põe no serviço lá, ninguém me orienta sobre o que é o serviço, primeiro serviço, né? Bom, aí quando eu cheguei de sargento da Escola de Educação Física, ele me classifica na secretaria. Do 6º Batalhão. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei um ano aprendendo tudo sobre educação física. E vou para administração. Não, e o batalhão na época era um batalhão escola, tinha 6 pelotões de recruta em formação. Aí eu falei com ele, argumentei, etc.
Ele não Sensibilizou. acatou, não. Aí eu pedi permissão para falar com o subcomandante. Aí ele, fui lá, falei, era até um major, que ele tinha um pedaço de dedo fora. Esqueci o nome dele. Aí argumentei, etc. Aí ele me classificou no gabinete de instrução. O Miller falou, pô, aqui a gente fala e não sei o que, isso a gente sai pelos vãos dos dedos, me lembro até hoje. Comandante, deixa eu oferecer para o senhor aqui um cafezinho. Opa! Para dar aí um toque na nossa conversa. Nosso cafezinho aqui do Bomba Café. O Bomba Café aqui na sede da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, no térreo, café temático, Anita Garibaldi 25. Vem aqui conhecer nosso Bomba Café, toma um cafezinho, lugar que encontra muito veterano, né? O senhor sabe disso. Que bom. Não é? Vem Claro. aqui, vai bacana, vem aqui, visite o nosso Bomba Café, Anita Garibaldi 25. Comandante, continua com a história. E aí o senhor foi para o gabinete de instrução do 6º Batalhão. Meu, tem cada história que eu vou te contar. Quando é que o senhor vai para academia, comandante? Então, aí, 6 pelotões. Eu dava um malho naquela turma toda, o dia todo. Aí chegou um dia, eu estava de sargento de dia. E tinha um tenente baixinho assim, loirinho, meio acanhado, sabe? E chegou lá pela meia-noite, aí um soldado me chamou, seu sargento, tem um problema aí, tem uma novidade. O que houve? Aí chega lá, tinha um soldado, estava rasgado, a farda rasgada, machucado. Falei, o que houve, rapaz? Eu estava passeando ali no cais, tem uns polícia marítima ali, resolveram me atacar e discutir e eles me bateram. Na época tinha polícia marítima, né, que não era, não era da Força Pública. Não. Ah. Eu falei, o quê? Fui lá no alojamento, eu já sabia os recrutas bons, né? Com cacetete na mão, já fui batendo na cama dos caras. 3 minutos para estar armado e equipado no pátio. Aí peguei aquele caminhão fechado, né? Espinha de peixe? Mas de lona. O de lona. Aí saí pelo carro. Onde tinha a polícia marítima, a gente saía de baioneta calada e tomava a arma do cara e punha no caminhão. Prendi meia dúzia, levei pro quartel e pus no xadrez. E o comandante no dia seguinte? Não, escuta aí. E aí sentei na máquina e fiz meu relatório, né? Aí chegou, aí fui levar o relatório e a novidade pro tenente, né? Pô, sargento, você fez um negócio desse. Falei, comandante, fica quietinho, não se preocupe. No dia seguinte, rapaz, tava o Major Aquino, que era comandante da Polícia Marítima, ele era major da Aeronáutica. Tava lá no quartel, comandante. Aí me chamaram. Aí tava lá o tenente todo tremendo, né? Aí entreguei o relatório na mão do comandante. Aí ele leu o relatório. Falou, tudo bem. Pode ir. Falou pro tenente, pode soltar os guardas lá, devolve a arma para eles. Não deu nada. Pô, defendeu Força Pública, pô. Pô. Que ano foi isso, comandante? Era na década de 60 ainda. 63. 63. Greve pra caramba. Era uma época complicada, né? Complicadíssima, meu. Era greve do sindicato apoiando o sindicato, enfermeira apoiando. Não tinha sossego, né? Não, era prontidão direta. Era uma fase conturbada, né? E eu estudando à noite. Até a Revolução de 64 foi um período complicado. Foi. Eu estudando à noite para poder prestar exame para academia, né? Que ano que o senhor passa na academia? 64. Começo de 64. 64. Em 63 eu estudei, né? 64 entrou. 64. E o senhor se formou então em 66, é isso? Não, foram 2 anos. Ah, o seu curso foi de 2 anos. O senhor formou em 65. Mas tem um detalhe interessante, porque eu sempre fui muito chegado a artes marciais. Com 14 anos eu entrei na primeira academia de judô de Santos. Professor mestre Manabu Kurati.
48 e 1953. 54. 54. É. E primeira academia de halterofilismo, que eu chamo musculação naquela Sim, época. era halterofilismo. Então eu com 14 anos já praticava bem, né? Então, E o senhor já nadava essa época, Coronel? eu sempre nadei, né? Mas assim, competir natação? Não, né? Não. Comecei a competir dentro da corporação. É porque tem uma história da natação que nós vamos chegar nela daqui a Não, pouco. eu aí. competi quando estava no Exército, eu fiz a travessia do Canal a nado, pelo Exército. Pelo Exército. É. Era 2.500 metros. Bom, mas daí, no final do ano, tinha o 15 de dezembro, aí chamou o chefe do gabinete de instrução. Daniel, prepara uma demonstração aí, vai ter uma festa do 15 de dezembro. E vão vir as autoridades todas aí, montaram um palanque, etc. Aí eu montei um tatame em frente ao palanque, né? Aí peguei 5 recrutas, paisano, figurando bandido, e eu soldado lá. Aí os caras me atacavam, pum, 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 no final os 5 deitados lá. Olha, rapaz, daí eu fui prestar exame, porque eu tinha educação física e tinha o ginásio, eu não tinha o secundário ainda. Aí eu prestei exame para o CP, que ia fazer 5 anos, né? Claro. Aí quando tinha terminado, já tinha passado no CP, aí chegou o Juraci, eu estava com distintivo de educação física no uniforme, ele falou, pô, mas você tem educação física? Eu falei, tenho. E tá exame para o CP, pô, tem um decreto do Getúlio Vargas aí que quem tem curso de educação física é considerado superior, sabe? Nós temos direito de prestar exame para o CFO. E o CFO foi reduzido de 3 para 2 anos. Para 2 anos naquela época. É, porque o Ademar de Barros está em atrito com o Castelo Branco, que tinha tomado o poder do João Goulart naquela época. Eu falei, é mesmo? E aí, como é que a gente faz? Aí juntou eu, o Juraci, tem mais... Nós éramos em 4 que tinham o curso. Eu falei, pô, nós temos que fazer um requerimento. Mas para fazer o requerimento nós temos que ter a lei. Tá? Aí vamos na Secretaria da Educação, fomos lá, levantamos o diário oficial, aí fomos no QG, conversamos com o coronel P, era o P3, o P1, acho que era o P1. Esqueci o nome dele, uma pessoa bacana, meio... E entendeu a história. Entendeu? Falou, olha, está dentro da lei, não tem problema nenhum, só que vocês têm que fazer o requerimento. Eu só dá licença de usar a máquina de escrever, fiz o requerimento dos 4. No QG, dentro do QG. Dentro do gabinete dele. Aí fomos autorizados a fazer o exame para o CFO. Aí fomos lá e passamos em tudo. Tudo. Pô, aí foi um curso muito bom. Da sua turma, 65, veio mais alguém pro bombeiro ou foi só o senhor na época? Não, veio a turma grande. Nossa, o Painho, o... Coronel Sampaio. Sampaio, o Guiden, o Carline. Coronel Carlino. Coronel Carlino foi meu professor de cálculo na faculdade. Gente fina, hein? Coronel Carlino. Saqueto. Quem mais? Tinha o... E o senhor veio pro bombeiro para o salvamento, logo de cara, ou não? Não. Eu, durante o curso, o Bongiorno... Coronel Bongiorno. Tá? Aí nós estávamos na instrução, o Assunção, ele era um instrutor ali, ele era da escola lá. Ele não era capitão ainda não, acho que era tenente. Era. E aí estávamos dando instrução de escada, e o Bongiorno chegou a vez do Bongiorno subir a escada, aí o Guine, o pessoal lá, pegou um tambor, que tinha um pouco de gasolina dentro, tocaram fogo e deixaram embaixo da escada quando o Bongiorno estava descendo. Brincadeira sem graça, né? Quando o Bongiorno sentiu o calor, ele chutou a lata, o tambor. O tambor bateu assim, veio uma bola de fogo na minha direção. Caramba. Peguei fogo. Ah, o senhor já me contou essa história aí. Peguei fogo, meu. Eu fiquei 56 dias no HM. Isso foi, o senhor era aluno dos... Tá fazendo aspirante no bombeiro, né? Fazendo CBO. Fazendo CBO. 56 dias. Meu rosto ficou desse tamanho.
Caramba, isso não foi com marca nenhuma. A minha mão esquerda só fazia curativo no centro cirúrgico. Perdi todo, porque quando eu peguei fogo, que eu estava correndo, né, o pessoal, rola no chão, rola no chão. Eu ia me jogar no tanque de lavar de mangueira. Claro, né? lógico. Aí quando eu fui rolar no chão, fiz o rolamento de judô, aí o couro ficou no... Ficou no assalto. Ficou no Isso foi aqui no Cambuci, comandante? Cambuci. No Cambuci, né? Aí, rapaz, o Guine tinha um Fusquinha, me põe no Fusquinha e saiu correndo para Cruz Azul, que é o mais perto. Do lado, né? né? Rapaz, olha, você acredita? Não dá para acreditar. Os caras olharam, não, soldado aqui não tem direito. Vai pagar PM. Mas nenhuma injeção, nada, rapaz. E eu morrendo de dor, aquela dor terrível. Aí o Guine, pô, mas não, aqui não dá para atender. Aí, naquela época, não tinha nem 23 de maio. Para você ver o trânsito, levamos 40 minutos ou mais lá do Cambuci até o Hospital da Polícia Militar. Rapaz, o Guine chegava a subir na calçada, buzinava, e eu gritava que nem um doido. Aí chegamos no HM, quando o médico olhou, morfina direto. Deram uma injeção e dali para frente não senti mais dor. Mas aí o Bonjuno, que se sentiu responsável, ele tinha aprendido uma coisa comigo. Eu tinha ensinado para ele usar Apserum. Não existe mais, eu já procurei, não tem mais. Era uma caixa assim de ampolas, com geleia real, fechada a vácuo. Geleia real. Mas numas ampolas, tipo ampola de injeção. Então a ordem era você tomar uma em jejum todas as manhãs. O Bonjuno falou para mim, toma 3 de manhã e 3 de noite. Não vai faltar para você. Não ficou uma cicatriz, rapaz. Ou nada, né? A geleia real tem muitos estudos aí, né, comandante? É um negócio fantástico, né? Só que você não consegue mais com essa qualidade. Não existe, nunca mais. Deve ter aqui os produtores aí a geleia real, quero dizer, né? Mas não é uma coisa muito comum da gente ver, né? Não tem. Com essa técnica, porque... Não tem. Quando eu estive na França, lá em 88, com o Chimitão, nós fomos numa exposição lá em Alemanha, eu procurei, não tem. Não tem. Não tem mais. Porque... O senhor está falando de França, o senhor está falando de Alemanha, eu vou pedir licença para o senhor para dar uma saltada na nossa conversa aqui. O senhor permite? Claro. Porque o senhor, eu já o conheci, né? Eu cheguei no Bombeiro em 91. Né? O senhor já tinha aposentado, ou estava nativo? Aposentei em 88. 88, exatamente. Não, mas peraí, você ia para as competições? É aí que eu vou chegar lá. Aí eu já conheci o senhor na reserva, e aí o bombeiro começou a fazer, a participar, né, dos Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiro e de Bombeiro. Sim. E aí eu me lembro da primeira vez que eu o vi. Eu já conheci o senhor pelo nome, pela foto lá no Cambuci. Né, tem a sua foto lá, e aí eu deparei com um veterano que chegava nas provas de natação e ganhava tudo. Quantos Jogos Mundiais de Bombeiro o senhor participou? O senhor sabe contar? 12. 12. Quantidade de medalhas, o senhor sabe? Aí não dá para contar, aí né? Você já está exigindo muito. Eu nadei que o senhor foi na Austrália, o senhor lembra? No revezamento? Opa! Ganhamos prata. Foi, né? Um negócio interessante, Miguel, porque assim, como é que era essa competição nos Jogos Mundiais de Bombeiro? Eram 10 nadadores e aí tinha que somar a idade e tinha que dar um certo número, que eu não lembro qual é que era, né? Bom, só de colocar o senhor na equipe, a gente já 240 a mais. 240. Pô, e papamos a prata, não foi isso? Foi. Mas então, o senhor participou de 12 jogos. O ano passado eu fui para Portugal, com 84, né, o ano passado, e nadei no meio dos 70 a mais. 6 medalhas de ouro. 70 a mais porque não tinha ninguém na sua categoria para nadar. Não, é porque eles misturaram até 70. Até Dali 70. para cima eles misturaram todo mundo. 6 medalhas de ouro. Quer dizer, o senhor com 80 e alguma coisa... 84. 84 competiu com um cara de 70 anos. Sim, mas na Coreia eu estava com 72 e eles misturaram 65 para cima todo mundo. Para cima todo mundo. 5 de ouro e o recorde de 50 costas.
Baixinho tem uma foto. Eu tô no primeiro. O senhor tem que. Essa receita aí do senhor, o senhor tem que deixar por escrito para nós. Isso é Santos. Estou vendo o trilho do bonde aí, certo? É Santos. Esse jipinho aqui era meu. É isso que eu quero que o senhor conta, por isso que eu mandei voltar essa foto aí. Tá. Olha, era um jipinho Candan 4, né? Mais bonito de Santos. Era um branco leitoso, né? Banco de couro. Que era seu, o carro era seu. Meu. É. Aí um dia eu chego no quartel, tá o Janete, o pintor, pintando meu carro de vermelho. Falei, rapaz, o que aconteceu aí? Ordem do subcomandante. Integrou a frota. Aí eu fui lá, né, falar com ele. Falei, pô, era o Capitão Jardim. O carro é meu. O que está acontecendo? Teu carro foi convocado para o desfile de 7 de setembro. Mas por quê? Porque a unidade não tem jipe. Falei, e como é que fica o final de semana aí? Não, usa normalmente. Tá bom. Ganhar a pintura vermelha. Isso me parece, como é que chama? Não é Avenida Presidente Wilson. A Presidente Wilson. A praia tá aqui, né? É de frente pra praia, isso aí. Ou não? É isso? Praia tá do lado de cá, exatamente. Engraçado porque essa parte de Santos não mudou muito, né, comandante? Não. Os prédios são os mesmos, né? Mas o interessante é que aí eu tinha os Zeus já, né? O Zeus é o cão, né? Oh. Volta aí o cão do coronel. Essa história do cão aí é boa também. Aí tô lá paisando no Jeep, né? Todo fantasiado de bombeiro. E o Zeus Olha o Zeus aí. Do lado do capacete, ó. Mas ele era filhote ainda. Aí o Zeus atrás e não sei se conhece o Candango, o banco. O Jeep. Tem um cano e eu punha a guia dele, segura ali no cano, né? Aí para um guarda civil. Aí eu parei, o que houve? Ó, que história é essa? Você paisando aí no carro? Aí o Zeus. Ele deu 2 passos para trás, tropeçou no meio-fio, caiu, o capacete dele rolou no chão. Meu Deus do céu. Aí ele levantou todo bravo, né? Eu falei, não, eu sou da casa. Ele achou que era viatura o Jeep. Era viatura. Era viatura, tava pintado como viatura. Mas eu tava passando. Aí ele vai embora. Umas histórias. Quantos anos o senhor trabalhou? Bom, o senhor foi oficial do litoral. Em Santos, o senhor foi oficial lá também. Não, só um detalhe. Foram 2 anos essa história do Jeep. 2 anos. O ano Desfilou seguinte, 2 anos do Jeep. Mesma coisa. Quando é que o senhor tem essa sua passagem aqui pelo Cambuci? O senhor era capitão já, não? Aí, não, eu era primeiro tenente. Quando eu fui expulso do bombeiro 3 vezes. Né? Essa história é boa também. A primeira foi como... Sargento. Não, sargento. Sargento. A segunda como tenente. Eu era secretário do PAN. A criação do PAN é interessante, porque foi um trabalho meu também, que eu fiz um relatório depois de uma bagunça num combate a incêndio no Cais. Uma bagunça, rapaz, negócio. Aí eu fiz um relatório. Infelizmente esse relatório eu perdi. Eu tenho algumas coisas comigo lá, mas isso aí eu não tenho. E aí eu sugeri a criação de uma organização que tivesse sob a coordenação do bombeiro para que a gente pudesse ter um comando operacional em grandes emergências. Que coordenasse todos os participantes, que era o caso da Companhia Docas, tinha a Petrobras participava, a Marinha. O bombeiro, Polícia Militar. E algumas companhias de segurança de química lá de Cubatão, algumas tinham também uma participação, a Prefeitura de Santos. E aí foi criado o PAN, né? Então a gente tinha reuniões mensais na Capitania dos Portos. O comandante nessa época era o Vila Verde Prior. Um cara muito bacana, mas era meio delicado para ser bombeiro. E aí um dia eu fui procurado por um representante de uma empresa que estava lançando a espuma de alta expansão.
Aí apresentei para o comandante, etc. Ele se propôs a trazer algumas amostras para a gente fazer alguns testes, né? Eu comecei a experimentar no pátio. O engraçado é que o expediente começava meio-dia, mas 7h30 eu já estava no quartel, porque eu gostava de pôr o pessoal na barra fixa, punha no cabo, fazia manobra no cabo. Aéreo, subia aquela pedreira que tinha lá atrás do quartel. Aí eu, no primeiro dia, peguei o aparelho de espuma e expansão e pus para funcionar. Meu, forrei o pato de espuma, né? Aí chega o pessoal pro expediente, eles ficavam doidos. Atenentava, ó. Aí eu propus uma demonstração num navio que estava encalhado lá na Conceiçãozinha, um navio que tinha sofrido um incêndio, né, e estava condenado. E aí eu propus fazer uma demonstração. Falei com o comandante, ele aprovou, fiz todo um plano. Aí falei com o comandante da Marinha, né, o capitão de mar e guerra, o comandante Oliveira, que era um cara muito bacana, a gente tinha muito contato. E fiz o plano todo, apresentei para ele aprovou, deu todo o apoio, pôs um barco à disposição, convidamos todo o pessoal de segurança lá de Cubatão, alguns lá do São Bernardo também. Enchemos o navio de convidados. Aí eu pus no porão um tanque grande que a gente usava para fazer demonstração para a Semana da Criança. Pus um pouco de água, bastante óleo diesel e um rastilho de gasolina para dar o start, né? Aí, rapaz, eu tenho essa tribuna, na primeira página, assim, aquela labareda de 10 metros de altura. 15 segundos depois não tinha mais fogo. E fez o teste com a espuma, jogou a espuma. Então. Tá? 3 dias depois, transferido para o segundo BP Choque. Foi a segunda vez que o senhor foi expulso do bombeiro. Segunda vez. Mas que bom, né? Porque toda vez que acontecia alguma coisa, o senhor estava inovando alguma coisa. Né? Mas daí o Malvásio, porque ele já tinha costurado isso aí antes, né, da demonstração. Mas quando ele viu aquele sucesso todo, primeira parte, tudo quanto é jornal, televisão, eu estava fazendo faculdade de comunicação na época, tinha muito contato com pessoal da mídia. Da mídia, os jornalistas, né, tudo amigos, né, pessoal. E eu era relações públicas. Cada vez que acontecia uma ocorrência, eu fazia comunicação à imprensa. Porque eu tinha um subtenente e um sargento que trabalhava comigo e um soldado no gabinete lá da Relações Públicas. Meu, raramente o bombeiro não estava nas páginas dos jornais. O tempo todo. Divulgava todo o trabalho. Divulgava todo o trabalho. Aí, fui para o segundo BP Choque, fui recebido pelo coronel Guaicuru. Guaicuru. Sabe o que ele falou para mim? Bem-vindo ao Batalhão dos Renegados. Eu pensei comigo, tá bom, sabe, eu desisto, falei para ele. Eu tenho direito a 3 meses de férias e 3 meses de licença-prêmio. Por favor, comandante, me dá isso aí, que terminando isso aí eu vou pedir baixa. Você já era capitão nessa época? Não, tenente, primeiro tenente. Não vai pedir baixa, sabe, a gente trabalha e em vez de... Pô, tem muito pouco elogio, sabe? Interessante, né? Mas tudo bem. Aí, 6 meses de férias. Deixei crescer o cabelo, bigode, virei paizão. E como eu tinha feito curso de mergulho, eu tinha plano de fazer pesquisa submarina, procurar tesouro, aquelas coisas de jovem, né? Aí eu fui me despedir do pessoal lá do sexto, né? E tinha lá um sargento muito amigo, um sergipano, cara, gente fina pra caramba. Sargento Veras. Aí eu falei, Veras, eu vou dar baixa, vim aqui pedir para despedir de vocês. Tenente, o senhor podia me dar licença? Eu falei, pois não, me acompanhe. Me levou na
no alojamento dos sargentos, fechou a porta. Enquanto eu não prometi para ele que não ia dar baixa, ele não me deixou sair. Olha. Você viu? Caramba. Não tinha que ser, né? Não tinha que ser. Aí terminou minhas férias, aí eu fui falar com o Coronel Delfim, que era presidente do Clube dos Oficiais. Coronel Delfim, tem um banco com o nome dele lá. Delfim Moreira. Delfim Moreira, não sei o quê. Aí eu tinha muito conhecimento com ele, porque uma ocasião o Catai me chamou, o Catai era subcomandante, ele me perseguiu muito também. Falou, Daniel, você que tem muito contato com o prefeito era o General Bandeira Brasil, interventor. Eu ia de roupa de combate falar com o prefeito, ele saía da mesa dele, sentava no sofá comigo, mandava servir café, gostava de mim pra caramba, porque ele me acompanhava nos jornais, né? Te conhecia. Aí falei com ele, olha, que na época Bertioga pertencia a Santos ainda, não era? Sim, não era município autônomo. Aí eu consegui um bom terreno pro clube lá, tanto é que tem lá até hoje. É o terreno de Bertioga do clube. Isso, eu consegui isso aí. E aí eu tinha muito conhecimento com o Delfim, né? Delfim Sequeira Neves. Aí eu falei, coronel, eu quero voltar pro bombeiro. Ele falou, não, para Santos? Falei, olha, de preferência não, né? Aí me mandou para a Praça da Sé. Aí me apresentei, eu era já o primeiro tenente mais antigo, o comandante era o Bittencourt. Bittencourt. O negão, gente fina pra caramba. Essa galera o senhor tá chegando na minha... Eu conheço, começou... Então, eu tinha dado início aos estudos do FRESEG já em Santos, né? Isso que eu queria que o senhor falasse. O senhor tem uma participação muito importante aí no desenvolvimento de um equipamento que durante anos, né, foi o equipamento de salvamento, de resgate, salvamento em altura do bombeiro, que era o sistema FRESEG, né? Isso. Quando teve o incêndio do Joelma, eu era primeiro tenente. E o Jardim me chamou, falou, Taneu, monta uma equipe aí e sobe para reforçar São Paulo lá, que o Joelma tá... Aí montei a equipe, quando eu estava na serra, entraram pelo rádio lá, falando para suspender, que não tinha mais necessidade, e nós voltamos. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, caramba, a escada naquela época tinha 45 metros. Falei, vou pegar um prédio aí, acima da escada, como é que eu vou tirar esse pessoal lá de cima? Fiquei com aquilo na cabeça. E um dia eu estava passeando no Ibirapuera e tinha uma demonstração de uns alpinistas. Aí quando eu vi aquele negócio, cara, falei, o quê? É isso aí. Aí deu um estalo. Aí fui lá, conversei, vi o 8, né? Naquela época ele ainda era bem diferente. Era de aço, né? Equipamento... Aí, como eu tinha muito conhecimento com o pessoal das docas, devido ao PAN, e tinha um engenheiro lá, um gente fino, e eu tinha um primo que era engenheiro também das docas. Aí eu falei com eles lá, eu preciso montar uma peça assim, assim. Era importada essa que o senhor viu, não era nacional. Era importada. Era importada. Aí fiz o desenho direitinho e fui lá, o engenheiro pôs as oficinas das docas à minha disposição e eu fiz o primeiro 8. Caramba. Nacional. Testei no IPT, 8.000 quilos. Tá ótimo. Aí começamos a fazer algumas experiências lá, e falei, pô, mas a gente, sabe, amarrava com mangueira. Com aqui, corda. Aí eu fui pensando como é. Aí deu essa transferência para São Paulo, o segundo BP Choque, eu fiquei 6 meses fora. Aí quando voltei, aqui na Sé, aí eu dei continuidade ao estudo, né? Quando eu estava em Santos, a gente já chegou a fazer, inclusive, treinamento com helicóptero lá na base aérea de Santos. Já usando corda e o sistema do FRESEG, do 8 FRESEG, com a cadeira. Isso, Mas a cadeira era improvisada. Ainda era improvisada. Eu só desenvolvi o cinto aqui, porque eu entrei em contato com uma companhia que produzia cinto para esse pessoal que trabalha em linhas aéreas aí.
E aí bolei o cinto e ele fez. Mas foi tudo testado no IPT, eu fiz Bom, amizade. eu cheguei no bombeiro em 1991, né, já Uhum. falei, e esse era o equipamento. Era o equipamento. Era o 8, E, cabo e a cadeirinha, né, que E- tinha aquela bolsinha lateral isso, e 2 extensões. e 2 extensões, tudo cria do senhor, né? Tudo sempre bolado. Foi. Que maravilha, essa história é muito bacana, Coronel, porque essa história, somente a altura, teve uma evolução muito grande, né? Claro. Mas é muito importante a gente falar da onde veio essa história toda, né? Não, e o curso de salvamento e altura foi criado no Bombeiro, era no 2º GBS, na época quem era o comandante era o Nilo Auril. Uhum. Mas daí nós conversamos, etc. Olha, nós precisamos ter... Porque eu criei o manual também. O manual, o senhor tem o manual, é verdade. Então, aí eu falei para o Nilo Auril, olha, nós precisamos... Escrever isso aqui para fazer um curso, né? Dar instrução. Claro. E na época o bombeiro era proibido de fazer curso, então foi criado o ESA, Estágio de Salvamento e Altura, com o Perequeté. Saudoso Edson Perequeté. Gente finíssima. Finíssima. Aí combinamos tudo direitinho, fizemos o primeiro ESA, né? Eu participei. E aí a gente usava uma bolacha aqui, escrito ESA, que eu tenho guardado até hoje. E a coisa evoluiu, aí começamos a fazer demonstrações pela cidade, fazia travessia na Paulista, começou a sair nos jornais. Aí a secretária do Ministério do Trabalho mandou um ofício para o Pupo que era o comandante aqui do Bombeiro. né, solicitando uma demonstração no COMPAC, né, que era um congresso do trabalho que eles iam fazer em Salvador, e ela pediu que a gente fizesse uma demonstração lá, 1980. Aí fomos para lá. Ano do centenário do bombeiro, 1980. Foi. Então, inclusive, o centenário nós fizemos 3 escadas mecânicas e ligamos as pontes, fizemos uma evolução muito bonita com o Fresegue lá também. E vieram 100 bombeiros alemães fazer homenagem ao centenário do bombeiro. Foi uma festa muito bonita. Eu sei que lá em Salvador. A gente fez uma demonstração no elevador Lacerda, foi sucesso absoluto, né? E aí todos os corpos bombeiros adotaram como equipamento oficial. Faz parte do MTB3, né? Quem me ajudou a fazer os desenhos do manual foi o Dobian. Coronel Dobian. Coronel Dobian, gente fina, foi. Ele estava responsável pela montagem do MTB3 e aí a gente introduziu... Isso aí nós estamos falando meados dos anos 70, né, Coronel? 70, início dos 80, 80, por aí. 80 já, né? 80. Que é mais ou menos da época da criação do ESA, né? Do Estágio de Salvamento e Altura. Porque aí, como eu estava em Santos, eu fazia treinamento com helicóptero, que eu tinha muito contato. Tinha a base aérea lá, né? A base aérea, e, nossa, eu sempre fui. Sabe que eu tirei o brevet de helicóptero, né? Meu senhor piloto de helicóptero? Eu piloto de helicóptero. Olha, mais uma faceta que eu não conheço. É que o senhor realmente é multifacetado. Não, e quem conseguiu o curso para o pessoal da PM, para helicóptero, na base de São Pedro da Aldeia, foi eu também. Do seu relacionamento lá do litoral. Porque aí eu falei com o comandante da base de Santos que eu precisava... Aí eu já estava aqui em São Paulo. Mas como eu tinha muito contato lá, eu falei com ele lá, ele falou, olha... Porque com Bica aqui não tinha escola. Lá em Santos tinha. Mas ele falou, olha, aqui não tem condição, mas lá em São Pedro da Aldeia, a Marinha tem uma escola muito boa e eu acredito que lá você vai conseguir alguma coisa. Eu fui lá, falei com o pessoal, o comandante lá, aí trouxe um ofício para cá e foi aberto 6 vagas na época para o curso lá. Para o curso lá. E eu fui jogado de escanteio, não fiz o curso. Mas só fez depois, é isso? Só fez? Aí eu fiz por conta própria. Comandante, o senhor tem uma história muito bacana também, que eu estou me lembrando aqui, né? A gente já conversou algumas vezes. O senhor, logo que o senhor aposentou, o senhor foi morar nos Estados Unidos, foi isso, né? Foi logo depois? Não, foi um tempo depois? Eu aposentei em 88, eu fui para os Estados Unidos em 89, fiquei um ano em Los Angeles. Aí minha filha ficou muito doente na época, em 90 eu voltei para o Brasil, ela veio a falecer. Aí, em 92, eu fui contatado por um pessoal que trabalhava com produtos naturais, que queriam importar dos Estados Unidos o tal de Herbalife. O Herbalife.
Aí eu fui contratado para criar uma empresa lá e comprar a Herbalife lá e despachar para o Brasil. Pro Brasil. E aí eu fiquei lá de 92 ao ano 2000 em Miami, né? E eu tinha um escritório no 10º andar, no último andar de um prédio. Em Miami. Naquela época a coisa era mais complicada, eu tinha 10 linhas de telefone no meu nome. Não tinha, a internet ainda era... Tava muito incipiente ainda, né? Mas aí, pô, consegui mandar muita Herbalife para cá, até que eles criaram a empresa aqui e a coisa acabou. Foi quando o senhor voltou a morar no Brasil. Aí eu voltei para cá, porque eu já tinha green card, tá? Estava para prestar exame para ter o passaporte azul, né? Mas olha, os Estados Unidos é muita fachada, sabe? Bom é o Brasil, né, comandante? Não, você sabe que me roubaram $185 mil. Eu voltei com a mão na frente e outra atrás. Pô, tinha uma secretária lá, que ela era filha de um piloto da Vale, Carolina. Meu, ela era formada em turismo e aí o amigo dela, o Robert, eu devo muito ao Robert, porque ele me ensinou muito sobre informática, sabe, naquela. E ela era formada em turismo e, pô, precisa comprar uma empresa, que a Jaqueline, né, Carolina? Jaqueline, meu, você chegava lá com a família, eu quero um pacote para mim, para a família, para Miami, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, tantos mil dólares. O cara pagava em dinheiro, ela emitia no cartão de outros clientes. Ixi, tinha um rolo danado. Me roubou 2 cartões, um brasileiro e um americano. A sua experiência nos Estados Unidos, então, ela foi boa e ruim ao mesmo tempo. Você teve boas e más experiências. E fora dos Estados Unidos, comandante, porque nós competimos juntos no Canadá, acho que é a primeira vez. Quebec. 2006. Eu lembro do senhor também ir na Calgary. Qual? Calgary, no Canadá também. O senhor foi de Calgary? Vancouver. Vancouver. No Vancouver eu bati o recorde, 50 costas também. 50 costas também. E qual foi aquela que o senhor teve mais medalhas? Foi França, ou eu estou enganado? Não, na França eu não cheguei aí. Não. Qual foi a Olimpíada que o senhor teve mais medalhas? Foi Los Angeles, 7 de ouro. 7 de ouro em Los Angeles. E hoje, comandante, o senhor estava antes de gravar, que o senhor me contando algumas peripécias suas aí atuais. O que o senhor acabou de competir agora? Eu participei do Regional da Melhor Idade, né, por Águas da Prata, que agora eu estou morando num paraíso, né? É uma cidadezinha sem semáforo. Não tem semáforo? Não tem semáforo. 3 mil habitantes na cidade. Que maravilha. A grande vantagem é que ela fica a 10 quilômetros de São João da Boa Vista, que tem tudo. Tem porque tudo. A prata é bem... E o senhor está competindo natação por Águas da Prata. Porque eu já participei por São Vicente, por Santos, né? Eu sempre volto com... E nessa última agora, o senhor ganhou o quê mesmo? O senhor me contou? Em Itapira eu peguei 2 de ouro, fui para o estadual, mais 2 de ouro. No 70 mais? Não, aí é 80. 80 mesmo? 80, 85. Qual foi o tempo mesmo que o senhor fez nos 25 metros? O senhor contou para nós? 18 segundos. 18 segundos. Tá mais ou menos bom, viu, comandante? Comandante, olha, eu quero agradecer a sua gentileza, né, de ter saído lá de Águas da Prata para vir aqui atender o nosso pedido. A gente tem um tempo padrão aqui do nosso bate-papo, que eu sei que tem muito mais história para o senhor contar, né? O senhor não chegou nem na superfície, mas já é uma história muito rica. Eu quero agradecer a sua gentileza, como já disse, de sair lá da Águas da Prata, vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado, comandante, muito obrigado por ter representado o Corpo de Bombeiros tantas vezes de forma tão brilhante, pelo legado que o senhor deixou, das coisas que o senhor criou. Muito obrigado, venha sempre aqui nos visitar. E eu quero que o senhor encerre com a sua mensagem final. Eu vou pedir para o senhor fazer uma coisa. O que conselho o senhor daria para o jovem que está pensando em entrar no bombeiro? Bom, eu também quero agradecer a honra e a satisfação de ser reconhecido, né? Porque realmente tudo que a gente fez, a gente procurou fazer com aquele espírito de colaborar, de ser útil para que o serviço de bombeiro fosse mais eficiente, mais eficaz.
Eu acredito que a gente vai ter oportunidade de ter outras entrevistas. Não tenha dúvida. Então, e para o jovem que está... Hoje em dia eu acredito que é bem mais fácil entrar no bombeiro do que na época que eu entrei. Mas aconselho bastante que se dediquem à parte de educação física e à parte de educação moral, porque o perfil do homem de bombeiro ele tem que estar sempre voltado para o bem comum, para se dedicar à missão, à grande missão, porque, como diz aquele velho ditado, quem não vive para servir não serve para viver. Muito bem, comandante. Muito obrigado. Minha melhor continência para o nosso velho comandante. Muito obrigado, comandante. É realmente uma honra ter o senhor aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Disponha sempre. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Só lembrando vocês mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.